Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham semanalmente, pelo nosso podcast aqui da nossa querida Diocese de Limeira. Nossa meditação sobre o Evangelho do domingo. Neste podcast nós vamos refletir sobre o Evangelho desse domingo, último domingo de julho, 30 de julho de 2023, 17º domingo do tempo comum. É o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 52. Assim diz o texto. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então o tema da liturgia desse 17º domingo do tempo comum é a sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus, É ela que constitui a mensagem das duas primeiras parábolas de hoje, tanto a do tesouro como a da pérola. E elas exemplificam através de 3 ensinamentos básicos, que significa viver a vida com sabedoria. Aliás, a primeira leitura da missa desse domingo, que é o primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 5 a 12, traz o pedido de Salomão a Deus, Salomão pede sabedoria. Sabedoria para discernir entre o bem e o mal e poder bem governar o seu povo. Sabedoria, a palavra sabedoria vem de sapere, do latim, e seu significado etimológico é sentir o verdadeiro gosto. Só quem possui um coração capaz de discernir entre o bem e o mal, entre o eterno e o passageiro, o transitório, está apto a viver a vida com sabedoria, ou seja, a sentir o genuíno sabor da vida. Viver bem, saber viver com sabedoria, sabedoria que vem de Deus. O primeiro ensinamento das parábolas. Quem descobre um tesouro, uma pedra de grande valor, não pode hesitar, tem de se dispor a todos os sacrifícios para adquirir aquele bem precioso. E no caso aqui, a pessoa vendeu tudo, significa se desfazer de algo para aderir ao reino, Vender significa desfazer-se de algo. Para aderir ao reino é necessário estabelecer uma hierarquia de valores, conferindo às coisas seu real sentido, seu real valor, renunciando a tudo aquilo que se configura como obstáculo ao reino. E detalhe, renunciar com alegria. O homem que comprou o campo vendeu outros bens e com alegria comprou aquele campo, porque encontrou algo muito melhor. Mas quem ainda não encontrou Cristo não consegue entender o motivo pelo qual nós cristãos somos desapegados de tantas coisas. Porque procuramos aquela que não passa, é definitiva. Tudo passa, só Deus permanece, já ensinava Santa Teresa d'Ávila. O segundo ensinamento refere-se à urgência que devemos ter ao tomar determinadas decisões. Há oportunidades na vida que são únicas, e a gente não pode perdê-las. A opção pelo reino não pode ser adiada indefinidamente. Às vezes pretendemos conciliar o inconciliável, negociando com Deus o preço da pérola preciosa. É preciso decidir com convicção, tomar a decisão com convicção. A nossa vida é breve, como reza o salmista. O ser humano é como um sopro, a nossa vida é como um sopro, passa muito depressa, então precisamos tomar a decisão com convicção, abraçar aquilo que vale a pena. E o terceiro ensinamento diz respeito à teologia do reino de Deus. Vejamos, na parábola do tesouro, o homem descobre o tesouro por acaso. Já na parábola da pérola, o comerciante encontra a pérola após uma longa procura. É interessante, Tem diferença. Um procura e o outro encontra casualmente. Mas as duas parábolas se complementam. O reino de Deus, por um lado, é um dom gratuito de Deus, é um presente.
por outro lado, é fruto da procura e do esforço humano. É dom e tarefa, é graça de Deus e é liberdade humana. É assim que acontece a santidade. E por fim, há ainda uma terceira parábola no Evangelho que acabamos de ouvir. É a parábola da rede, né? Que apanha toda espécie de peixes, de boa e má qualidade. Tem tudo ali. A gente pode dizer que a parábola da rede, ela tem o mesmo ensinamento da parábola do domingo passado, do joio e do trigo. No mundo, na igreja, em cada um de nós, coexiste o bem e o mal, o joio e o trigo. Peixes de boa qualidade, peixes de má qualidade. Sabedoria de vida significa lutar para superar o mal e sempre fazer o bem. A parábola da rede termina com uma advertência. Os peixes bons serão recolhidos aos cestos e os maus serão descartados. Ou seja, é urgente decidir-se pelo reino de Deus, pois nossa vida valerá ou não a pena, terá ou não sentido, dependendo das escolhas que nós fazemos neste mundo. Eu me lembro de um colega, na época que fez o doutorado em teologia na PUC do Rio, que ele fez, o título da dissertação dele era o mundo como propedêutico da eternidade, isto é, o mundo que vivemos, a história, o título era esse, a história propedêutica da eternidade, isto é, a história nos prepara para a eternidade. Então as opções que a gente faz aqui são fundamentais para o nosso futuro eterno. Então abraçar com convicção os valores do reino de Deus. A todos a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.